Bom, pessoal, boa noite quem está assistindo. A ideia da palestra hoje é falar um pouco mais sobre produção, ambientes produtivos. Então, a ideia é trazer uma evolução do NOC. Vou explicar o que é o NOC e levar essa cultura que nós já temos na engenharia tão forte, tão completo hoje em dia comparado com o nosso histórico, para as áreas de negócio também. Então, vamos direto aqui para a palestra. A ideia aqui é trazer a maturidade para as pequenas empresas, da vida em produção. Por exemplo, se existe uma empresa que não tem cliente, ela não está mais no conceito moderno de ideação de startups, porque sem cliente você não consegue entender quais são as necessidades, quais os problemas que você vai resolver. Então, o conceito atual é, desde a ideação, você precisa ter um cliente presente, que era um dos princípios do XP lá atrás, desde 99, quando o Kent Beck falou, ele já falava em cliente presente, desde a ideação. Então, pegando o conceito moderno de produto, hoje a gente usando vamos dizer, esses princípios de produto, cliente presente em primeiro lugar, ou seja, o foco é no cliente, ser data-driven, e o product delivery, ou seja, toda a engenharia entregável de produto, de continuous deployment, de integração contínua, para entregar um software mais rápido, um software de melhor qualidade. Então, guardem esse mantra de Product Manager atual, Customer First, né? Cliente em primeiro lugar, Data Driven e Product Delivery, que nós vamos aplicar em todas as práticas, em toda a estratégia aqui de como construir essa área de negócios inteligente com a maturidade de DevOps. Bom, mas antes de tudo, eu falei do mantra para a gente ter sempre isso como um drive, para a gente construir. Vou explicar agora o que é o NOC. Talvez alguém que está assistindo não sabe ainda o que é NOC, então eu vou começar lá atrás. Se tornou bem popular, principalmente nas empresas médias e grandes, mas toda empresa que precisa escalar de qualquer forma, você construir uma área que a gente chama de Network Operation Center. Essa área pode ser virtual, não necessariamente uma área física, mas uma área de centralização das informações, tanto de engenharia como de produto. Então, as informações de infraestrutura, de métricas de produto, de métricas sei lá, do Scrum, da sua metodologia, para você ter sempre isso visualizado rápido pelos times de operação. O NOC já é bem comum, aqui no Brasil também. Empresas pequenas sentem a dificuldade de implantar um NOC, pelo custo em ferramental e gente qualificada. Existe discussão no Twitter, principalmente, do pessoal dizer DevOps é cultura, não é cargo, não é profissão. Mas se esquece de que não tem só o desenvolvimento do produto do dia a dia, tem principalmente da vida em produção. As métricas, a engenharia que você precisa não funcional, por exemplo, que você precisa construir para entregar a experiência completa daquele produto, daquela empresa. Então, essa imagem, por exemplo, aí é um projeto CyberSim, feito pelo governo do Allende, de 71 a 73, se eu não me engano. Ele nunca chegou aí, o governo foi derrubado, né? Teve a ditadura no Chile e tal, e não vou entrar no mérito político da coisa, mas a ideia na época era construir um socialismo diferente do que tinha sido construído na União Soviética, nas experiências anteriores. Eles iam construir um NOC, de certa forma, uma central, que coletaria todas as informações do país inteiro, praticamente em tempo real, do que estava acontecendo, para tomar decisões rápidas de decisões governamentais do que fazer dentro do modelo do socialismo da época, etc.
O projeto nunca chegou em produção, mas é interessante que é uma ideia que já vem desde a Segunda Guerra Mundial. Então, o NOC não é uma estrutura que nasceu agora, uma ideia que nasceu agora. Então, usando uma central de inteligência para você coletar todas as informações. Tem várias configurações de NOC. Como eu falei, só as grandes empresas tinham volume de dinheiro para montar um. Só que agora a gente já tem uma engenharia forte, principalmente cloud-based, que as pequenas empresas conseguem montar isso fácil. O que eu trago aqui hoje, na verdade, é uma evolução desse padrão para você construir um NOC agora que integra todas as áreas da empresa, não só a infraestrutura. Porque o que acontece? Pegando aqui um modelo clássico de atendimento a um cliente, não importa o modelo, claro que tem várias configurações, se a empresa é B2B, se a empresa é B2C, se a empresa é B2B2C, então vão ter vários modelos de negócio e configurações diferentes para isso. Mas aqui pegando um modelo genérico, geralmente um cliente entra em contato com algum call center, uma área de customer service. Essa área, quando é um problema técnico, ela entra em contato com o time de operação, que está sempre on call, está sempre on hold, para atender a esse time de atendimento ao cliente. E esse time de operação, ele ou está no NOC ou ele usa o NOC para ter uma central de informações, o APM integrado com log. Às vezes esse time vai ter que acionar o desenvolvedor para fazer um troubleshoot mais debugando a aplicação, mais requintado, etc. Mas esse time de operação atende, aqui é um modelo clássico. Quando você vai para as grandes empresas que têm fôlego, pega um GPA, do Pão de Açúcar, do Varejo, essas empresas grandes, elas têm um time já gigantesco, dedicado de sysadmin, de técnico de rede, de segurança, de DevOps, preparado para atuar junto com esse time de operação. E o NOC geralmente já tem tudo lá, tem a resiliência, confiabilidade, disponibilidade das coisas já estão. Qualquer NOC que você chega hoje, se pergunta, as pessoas, não, aqui tem tudo, já tem. Só que igual o grande problema, e empresa que não tem fôlego financeiro para montar um NOC, pode se beneficiar de que você tem uma engenharia hoje que me entrega, aqui um exemplo de um dashboard genérico com Grafana, assim, uma ferramenta utilizada na 8020 dos NOC utiliza o Grafana, que você chega lá, já tem tudo. Hoje, uma empresa pequena, ela consegue montar um dashboard, integrar as ferramentas e criar o seu NOC virtual com o próprio time de produto operando. E, assim, a integração das ferramentas é facilitada. Se você chegar no NOC hoje e perguntar para o time, ele vai dizer, tem tudo isso aí. Só que qual é o grande problema? Os ruídos que chegam até o cliente, hoje, a grande maioria absoluta das empresas, principalmente na cultura do Brasil, são reativas. Só que elas são reativas com um delay muito grande de resolver o problema. Então, o cliente entra em contato, o ruído entre o time de atendimento ao cliente e o time de operação, ele, assim, não há transparência das informações. Então, o que acontece? Tem tudo naquele painel, mas, por exemplo, quem não é do NOC enxerga dessa forma. Ele não consegue extrair uma resposta, assim, válida e uma informação concisa para uma tomada de decisão. Simplesmente um gestor não consegue extrair sem uma ligação, sem um relatório, para tomar uma decisão. E extrair depois não serve, tem que ser no momento da operação, para você passar a tranquilidade, cumprimento do SLA, esse tipo de coisa. Então, o que acontece? A gente tem estratégias hoje de construir, e aqui serve para qualquer tipo de empresa, mesmo as que não têm NOC, de construir o ferramental disso, para que você una todas as informações, não só da infraestrutura, são 3 camadas de dados que você vai pegar, e aonde entra, agora a gente entra no tema do evento, o NoSQL é um protagonista nessa integração,
porque você vai ter dados desde do Jenkins, por exemplo, daqui a pouco eu vou explicar por quê, aí vai fazer sentido. Você vai ter dados do próprio banco de dados, da área de negócio, os dados de negócio, de operação da empresa. Você vai ter dados de APM, então você vai ter que integrar isso tudo para você extrair informações que sejam úteis para as outras áreas, como o RH, como a área que eu estou usando de exemplo aqui, de atendimento ao consumidor. Então, começando a implementar isso, seguindo os princípios do XP, de Baby Steps, interativo incremental, fale rápido e conserte ágil, a gente vai começar a montar 3 camadas de informações nesse seu NOC para transformá-lo num NOC mais inteligente, que é um NOC de negócios. Então, a primeira camada não são fases, são camadas, vamos dizer, de transformação da área numa área inteligente. Pega na área de exemplo aqui que eu usei, que é de Customer Service. Cara, deve estar saindo aí ao vivo essas notificações do WhatsApp. Chato pra caramba. Mas não vou mexer aqui não, senão vai falhar. Então, só voltar aqui. São 3 camadas e não fases, só para dividir o trabalho e dividir que tipo de informação você vai entregar para outras áreas de negócio. Por exemplo, a primeira camada a gente chama de um ambiente informativo. É ajustar o seu customer service, ou seja, a sua área de atendimento ficar informativa para qualquer pessoa na sua organização. Então, imagina, o ambiente informativo nada mais é do que a sua gestão de incidentes com seu monitoramento e alerta integrados, fornecendo métricas que sejam úteis para as outras pessoas. Claro, existem métricas padrões para determinado segmento de negócio, para determinada área da empresa, mas geralmente também há uma especialização pelo formato. Então a gente começa desenhando a jornada, aqui um exemplo de jornada do consumidor, mas pode ser jornada do produto, pode ser jornada dos sistemas. A gente usa geralmente a jornada de interação com os clientes. É um misto da Customer Journey do Design Thinking com a jornada de sistemas. Então, o Google até tem um termo para esses momentos, a gente chama de ponto de controle, ponto de interação, cada ponto que você tem um acesso ou um retorno para o cliente. O Google chama de micromomentos, por exemplo, micromoments. Então, que são atuações que você tem que dar um retorno para o cliente, ou operações que o cliente executa, por exemplo. Em cima desses pontos, a gente começa a trabalhar as 3 camadas. Então, o objetivo aqui é deixar a área de atendimento, na área que eu peguei de exemplo, independente de atuação. Então, vou criar um ambiente informativo para que esse cara lá na jornada, ele consiga entregar uma resposta satisfatória para o cliente da empresa. E aí a gente vai pegar métricas padrões de mercado para começar a construir essa camada essa camada informativa. Então, pegando exemplos aqui de métricas, deixei até um link aí, depois quem for olhar o material vai ver outros tipos de métricas que você consegue dar de atuação. Você vai extrair métricas que sejam úteis, que já me diga alguma coisa daquela dashboard e eu consiga passar uma tranquilidade direto para o cliente, como, por exemplo, o MTTA, que é a média de tempo de conhecimento, né? A UI de Acknowledge, de conhecimento, ou seja, quanto tempo o time de operação toma conhecimento quando acontece um produto. No exemplo aí são 5 segundos. Outra métrica que eu peguei, o tempo de recovery, né? O mean time to recover, ou repair, mas eu estou usando o recovery, ou seja, a média é de 30 minutos para esse produto que está sendo, ou esse ponto de controle que está sendo medido. Se eu tiver uma dashboard que a área de atendimento enxergue apenas com essas 3 métricas, o SLA desse produto, ou seja, ele é confiável em 99,98%,
ele volta em média em 30 minutos e tem 5 segundos que o time de operação toma conhecimento. Eu consigo passar uma confiança para o meu cliente e uma previsibilidade de retorno com uma dashboard com 3 campos, por exemplo, que aquela outra dashboard que eu mostrei de exemplo com 200 não passa. Então, eu digo, por exemplo, o cliente entrou agora, abri a dashboard, tem aí 30 de recovery, 5 de conhecimento. Então, já consigo dizer que em 35 minutos, ou dou uma folga aí, em 40 minutos, o sistema vai estar no ar. Vai estar respondendo, porque ele tem uma confiabilidade de 99,98%. Imagina um outro produto que está ruim, que tem uma confiabilidade só de 60%. Já mudam um pouco os parâmetros. Então, eu posso criar padrões para o meu time de atendimento, dizer, o sistema que está só com 60% de confiabilidade, ele não está com uma boa cobertura, ele tem problemas em ponto X, A, B, coloca mais 20 minutos aí de gordura para dar para o cliente. Então, eu consigo ter uma operação com poucas métricas, e todas essas métricas automatizadas, que eu consigo passar uma tranquilidade para o meu cliente, que reflete na própria confiança da marca e na confiança da empresa, porque vai ser um atendimento muito mais previsível do que um atendente que diz que me desculpa, entre em contato daqui a pouco, vou saber o que está acontecendo. Pô, dá uma sensação para o cliente de que não tem ninguém no controle. Coloquei um exemplo aí, tem um link aí de um post bem interessante, de uma construção para extrair aquelas métricas que eu coloquei anterior, MTBF, entre as falhas, o recovery e tal. Você vê que aí o exemplo, a arquitetura que esse cara montou, ele extrai dados. Ele está usando aí o NFI, Prometheus, porque ele extrai desde, assim, o exemplo parece over-engineer, mas ele extrai desde o Jenkins, pega todas as informações já para montar cycle time e lead time também, então já é um exemplo bem mais completo aí. Mas uma demonstração utilizando alguns bancos no NoSQL, algumas estruturas, e como eu falei, vai depender muito da sua necessidade, das métricas que você escolheu. Só que a gente já está bem avançado hoje com vários playbooks no mercado. Todas as clouds já têm alguns exemplos, padrões em cima de métricas que você já consegue sair com uma arquitetura de referência para montar rápido a sua estrutura. Eu trouxe aqui lá na Azure, você tem alguns design patterns de cloud, né, que eles chamam de cloud patterns. E um desses patterns mais importantes para construir essa primeira camada, que eu considero é o de monitoramento, né, de health check. E aí eu trouxe o link para depois vocês darem uma olhada mais completo lá no monitoramento que eles dizem. Mas basicamente é a estrutura mais simples de verificação. Você faz um health check, só que existem várias ferramentas, desde o Pingdom, a mais conhecida, mas não só uma ferramenta. Vamos dizer, pega o exemplo do Pingdom. O Pingdom só faz ping, né, em URLs públicas. Você precisa montar um monitoramento, um health check mais inteligente e muitas vezes mais robusto, fazendo ping entre aplicações que vão estar em redes privadas, que um serviço como o Pingdom não consegue fazer. Então, você vai precisar instalar um agente, construir uma estrutura de ping mais robusta, enfim. Inclusive, nesse link aí tem mais exemplos lá em cima do padrão de health check, com mais situações para se fazer. Eu trouxe um exemplo aqui de uma plataforma da Elverworks, One Platform, que faz também esse ping. Um dos diferenciais da plataforma, por isso que eu trouxe como exemplo aqui, é que ele instala já um agente dentro de uma rede privada na nuvem, mas o agente pode ser instalado on-premise também, para fazer esse ping entre aplicações, ou em aplicações que estão em redes privadas.
e já com exemplo aí de algumas métricas, SLA, MTTR, pode ser adicionado outras aí. Então, só um exemplo aí de uma ferramenta que faz e entrega uma dashboard mais simples, pelo menos com métricas mais comuns de padrões do mercado. E como eu falei, você precisa de um ping, às vezes, um pouco mais inteligente. Desse caso aí, eu precisei fazer um ping num serviço que eu sou dependente do SendGrid. Se o SendGrid tiver qualquer problema, eu perco simplesmente toda a comunicação aí na minha aplicação e eu preciso verificar no próprio status page do SendGrid, que ele me fornece um JSON, eu preciso verificar se tem algum problema lá a cada 60 segundos, porque o meu serviço é super dependente desse serviço. Se ele estiver fora, eu tenho que ter algum padrão diferente para me comunicar. Mas, enfim, só um exemplo bobo aí de coisas que, assim, você tem que começar a rebuscar o seu health check. Essa era a primeira camada. Então, criar um ambiente informativo. Ter um sistema que conversa de incidentes. O padrão principal era o health check. E você começar a fazer métricas simples para as outras áreas entenderem a natureza do seu ambiente. Então, você usa alguns NoSQLs lá para construir esse ambiente, mas nada ainda muito rebuscado, mais com uma armazenagem de dados em cima de algumas estruturas padrões. Para construir um ambiente observativo, a segunda camada, você vai começar a ir do princípio de que o todo é maior do que a soma das partes. Não adianta você ter só um ambiente informativo, porque você precisa tomar uma decisão em cima do todo. Então, para construir, aqui pegando a área exemplo de atendimento ao cliente, por exemplo, eu quero transformar ela agora num Customer Success. Eu quero transformar essa área, ao invés de ser um reativo que tem um delay, eu vou começar a fazer um reativo automatizado. Ou seja, para começar a entregar para o meu cliente respostas mais rápidas, respostas mais efetivas e sem a dependência de um técnico. Ou seja, não é que eu simplesmente vou deixar de ter essa área de Customer Service ou vou deixar de ter um time de operação. Continua precisando ainda. Só que para ganhar escala, eu preciso que esses times atuem só no que realmente eu não consigo automatizar ou não vale a pena automatizar. E aí, complementa aquela área informativa, fazendo com que a sua gestão de incidentes seja totalmente automatizada, ou seja, todo incidente, como, por exemplo, aconteceu um problema em produção, você tem o seu APM linkado ao seu health check, você vai gerar um incidente, alertar algum time, ou seja, você já marca de forma automática o MTTA, né? Já começa o MTTA, porque você marca o acknowledge tudo automatizado, sem alguém ir lá e apertar um botão, usando um ServiceNow ou outra ferramenta assim. Inclusive, você integra as ferramentas para que funcione de forma totalmente automatizada. Você começa a ter health checks ainda mais inteligentes, com dependência entre aplicações e o serviço. Aqui na esquerda desse slide, eu estou mostrando essa integração. Você começa a montar, que no ITIL chama de CMDB, né? Você começa a montar realmente o seu banco de dados de configurações das suas aplicações, e aqui, no caso, no foco para o Health Check, porque não adianta só o serviço principal estar no ar, eu preciso realmente entender que o SLA de todas as dependências também estão no ar. E aqui, gente, persistência poliglota, como na última palestra que vocês viram o conceito. Aqui vão ter fontes, geralmente nas empresas a gente tem vários silos de dados, como a gente chama. Você vai ter realmente uma persistência poliglota, porque vão vir informações de N estruturas de dados, inclusive sistemas de arquivo, como dados que vão estar no S3, etc.
Então, você começa a pensar no conceito de data lake aqui, mas ainda tratando a integração entre os silos, para você ter um health check mais inteligente e uma gestão de incidentes totalmente integradas. E aí você você começa a ganhar escala na sua empresa, porque você começa a fazer a real transformação digital, que é hoje, ou a forma analógica, é você ter pessoas que executam um processo com sistemas que apoiam essas pessoas. Aí você inverte tendo sistemas que interagem com o cliente, com pessoas que apoiam esses sistemas. Aí sim é a transformação digital de verdade. Porque quando você tem que escalar, você deixa de ser uma startup, por exemplo, ou você é uma empresa muito pequena ainda, apesar de ter break-even, você não tem muito fôlego financeiro e você precisa ganhar escala, você vai para um scale-up da sua empresa, você não consegue ter fôlego de contratar gente à medida que a quantidade de clientes cresce, porque você não vai ser saudável financeiramente para os seus stakeholders, você não vai conseguir ter financiamento, você não vai conseguir fazer um IPO no futuro, se você está pensando em unicórnio, você não vai conseguir sequer, dentro do mercado hoje, ser comprado, porque você não tem um EBITDA aceitável. Então, você precisa realmente pensar nisso. Você vai escalar, vai chegar um momento que as pessoas que têm, elas são suficientes para, independente da quantidade de clientes. Então, isso, né, essa camada começa a dar vamos dizer, esse drive da sua empresa. Com a segunda camada, você consegue transformar o serviço, o processo de pessoas executando para sistemas executando. E aí um artefato crucial dessa camada é você construir uma matriz de resiliência. É um conceito que o Shopify foi o primeiro que eu conheço que publicou em 2014, se eu não me engano. Tem um link aí para o original, para o post original, mas é mais ou menos dessa época, que é aquele conceito que eu falei um pouco lá atrás, do todo maior do que a soma das partes. Não adianta só você ver um pedaço do seu ecossistema. Imagina que você, sei lá, é um e-commerce que para você efetuar a venda de verdade, você precisa ter um carrinho medido com health check, você precisa ter os meios de pagamento com health check, mas não adianta nada se um deles estiver fora para você tomar alguma decisão. Você precisa ter realmente uma matriz entre os produtos com o SLA e as dependências sendo medidas. Então, mais um exemplo aqui do OnPlatform, lá que eu trouxe como exemplo, ele consegue me montar uma dashboard dessa aí de matriz, onde eu vejo as dependências entre as aplicações e os serviços e o SLA entre eles. Já tem uma visão. Essa imagem é um pouco mais antiga, se eu não me engano, já tem uma versão mais nova que traz também os indicadores aí. Mas esse artefato é de super importância para evoluir a segunda camada. E aí a gente fecha agora com a terceira camada, que é um ambiente preditivo. Você construiu duas camadas para você ter uma reação automatizada. A primeira camada, simplesmente, você tem informações úteis. Informações úteis para as outras áreas. A segunda, você tem uma reação automatizada, ou seja, além das informações, você sabe como entregar valor diretamente para o cliente sem precisar de um time de operação estar atuando direto em todas as interações. E a terceira camada você vai para o estado da arte. Você entrega, aqui na área de Customer Success, por exemplo, você cria uma área de experiências amáveis para o cliente. Então, que poucas empresas conseguem fazer isso de verdade, né? Você vê, o Nubank o Nubank criou, só para citar um dos exemplos aqui, criou uma experiência que as pessoas fazem unbox de cartão de crédito. Gente, ninguém amava uma instituição financeira. Assim, por padrão, a gente odeia uma instituição financeira, né? Que ela toma dinheiro da gente. E o Nubank conseguiu nascer amado porque ele nasceu com essa
com essa pegada de Customer Success muito forte. Só que aqui a gente está indo um pouco mais além, que aqui no Brasil quase ninguém está conseguindo trabalhar, que é ter essa jornada de realmente o seu cliente ter total confiança no seu processo e na sua entrega. Então, para construir essa área, a gente começa a entrar, assim, e aqui pegando uma abordagem mais completa, em cima desse conceito do Intelligent Edge, que está muito em moda agora por causa de cloud. Você começa a ter um ambiente, mesmo em pequenas empresas, muito mais robusto do que era há 10 anos atrás. Só para vocês lembrarem, gente, em 2008, 2009, não existia iPhone aqui no Brasil. O iPhone começa a ser vendido mesmo em 2009, para quem tinha muito dinheiro. Até hoje mas assim, a gente consegue comprar agora. Mas em 2010 quase ninguém tinha iPhone no Brasil, não existia mobile há 10 anos atrás. A coisa começou a crescer ali em 2010, 2011, então só tem uma década que a gente começou com o mobile, por exemplo. Então hoje a gente já tem a IoT, mesmo pequenas empresas, você tem várias startups agora fornecendo para pequenos comerciantes, que antes era só para um pão de açúcar da vida, uma estrutura de câmera inteligente que consegue medir, ter métricas dentro da loja. Então, cada vez mais, os pequenos negócios também vão ter outras fontes de dados que não só um RP ou um sistema de vendas. Então, você vai ter que integrar ferramentas também que são hardware, que vem do IoT, que vem de informações, não só as grandes empresas, as pequenas também. Então, para construir esse ambiente, agora você tem uma complexidade maior, dado até a estrutura de engenharia que a gente tem hoje, que está muito forte comparado a 10 anos também. Então, por exemplo, um problema clássico que a gente resolve hoje para construir essa camada é a velha falha bizantina, né? Que quem conhece esse conceito lá no Bitcoin, lá nas moedas, né, criptografadas, é a base dos algoritmos de lá, que é simplesmente um conceito padrão. Tem um exemplo de um paper aí explicando, bom, que eu gosto, no caso aí, que para uma tomada de decisão, eu preciso ter confiabilidade em todas as pontas, em todos os nós. Esse exemplo aí, o general 1, ele não sabe quem é um traidor, e aí ele não consegue tomar uma decisão, se é o general 2 ou o general 3 que é o traidor. Então, esse conceito da falha bizantina é o que a gente já resolve com essa terceira camada, que é uma camada, mesmo em pequenas empresas, que ela vai resolver o ruído entre áreas diferentes da empresa, entre agendas diferentes da empresa. Imagine que as métricas que eu tenho para o meu CIO, para a minha área de tecnologia da empresa, para o meu CDO, etc., são diferentes das métricas, que aí envolve geralmente as metas também da área, diferente do chefe de operações, que ele está medindo outra coisa. Então, esse ruído é muito forte entre as empresas. Quem tem meta diferente não vai ajudar nem que queira. Isso é uma realidade. Então, imagina que o time de operação tem uma métrica que ele tem que ser efetivo em 5 segundos com o cliente ou desligar na cara. Isso é sério, gente. Isso é meta em call center. Tanto que é até uma brincadeira do pessoal de call center. Eles não ficam com raiva se você bater o telefone logo na cara do cara que está vendendo a Vivo para você, porque você está ajudando na meta dele. Às vezes a gente fica segurando, né, por gentileza, e ele quer, na verdade, que você bata. Se não quer, bata. Ele não pode ser rude com você, porque tem outro indicador lá que ele pode ser pego. E ele quer que você bata o telefone logo na cara dele, né? Bater telefone é até uma coisa de velho, porque isso não existe mais, né? Desliga o telefone na cara dele. Então, essas metas, às vezes, não faz sentido para a gente, mas para a área lá faz total sentido. E, às vezes, atrapalha o meu trabalho, porque ele está seguindo uma outra agenda. Quem tem meta diferente segue uma outra agenda. Nem que ele queira me ajudar, ele vai conseguir. Então, essa camada, eu começo a pensar, a realmente construir um data lake, para eu começar a montar uma estrutura de monitoramento muito mais inteligente nos detalhes. Como, por exemplo, o exemplo que eu dei do e-commerce, eu tenho um carrinho
que aí usando a matriz de resiliência, eu vou colocar um health check no meu carrinho, só que esse carrinho tem uma dependência de uma API de pagamento, e não só uma, como tem várias, e essa API tem dependência com outras APIs, com outros meios de pagamento, isso é bem comum. O que é que acontece? Eu começo a ter health checks mais individualizados, porque essa API de pagamento, ela tem dependências de negócio que são independentes, apesar de que é o mesmo serviço, está rodando, sei lá, no mesmo Tomcat, no mesmo container, só que dependendo do negócio, ela chaveia para uma URL ou chaveia para outra. Então não adianta nada só a API de pagamento estar no ar, ou ela está com sucesso, ou até a API que ela depende e que eu estou medindo agora está com sucesso. Eu tenho o primeiro nível que eu meço, que é o retorno, mas eu tenho agora algo mais inteligente para fazer, que dependendo do retorno, e aí não é só uma lógica de código, porque eu posso ir lá e programar todas as situações, mas não vale a pena na maioria das vezes, eu preciso ter uma lógica de direcionamento da tomada de decisão, porque tem coisas que não vale a pena eu implementar como código, como, por exemplo, nesse caso aí, se o pagamento por boleto não estiver no ar, o que é que eu vou fazer como código? Nada, simplesmente o pagamento de cartão está funcionando, está vendendo. Só que existe, por exemplo, uma regra comercial de desconto que é aplicado só no boleto, e aí eu estou perdendo competitividade. Só dando exemplo aqui de coisas reais que já aconteceram, certo? O que é que o time de negócios vai fazer nesse momento? Ele vai direcionar um desconto, por exemplo, para o pagamento do cartão, ou fazer uma outra campanha de marketing junto com o time de marketing, que facilite essa competitividade. Então, existem decisões que pode até ser incluído depois como código. Quando isso acontecer no futuro, já faço isso automatizado. Só que são tantas minúcias que, na prática, não se automatiza isso e a gente deixa para o time operacional atuar. Aqui só trazendo um exemplo bem genérico, só para vocês entenderem que nível é que eu estou falando. Então, eu começo a ter um monitoramento das decisões, começo a fazer matrizes mais inteligentes, que elas praticamente nem servem mais para o time de operação lá do NOC, porque o sistema está no ar, o sistema está ok, a APM está ok, os servidores estão ok, a cloud não tem problema nenhum, todos os serviços, inclusive de terceiros, estão funcionando. Só que por algum motivo, sei lá, cortou o pagamento por boleto, por algum motivo de negócio mesmo. Outro exemplo clássico, para quem trabalha em varejo, uma tabela de frete saiu do sistema, por um erro humano mesmo, que já vai ser pego em outro sistema, em outro monitoramento. Só que para quem está vendendo agora, e a meta dele depende de uma venda diária, o que é que acontece? Aquela área precisa tomar uma atitude rápida. Então, se você tem esse monitoramento inteligente de alertar, olha só, não está funcionando, mas o retorno combinado já está me dizendo aqui que o pagamento por boleto, por exemplo, está indisponível, alerta o time, não vou fazer nada com o time de operação, porque isso é uma lógica de negócio, alguém foi lá e desmarcou, enfim, tem uma série de situações que são de negócio, e outras equipes podem tomar uma ação e terem o seu objetivo. Então, eu consigo ser preditivo. Eu trouxe exemplos reais que aconteceram, de coisas que a gente montou de monitoria, só para exemplificar aqui o nível de construção que a gente vai fazer nessa terceira camada. Aqui só um exemplo do carrinho, já quebrando com um health check específico por cada bandeira de pagamento, dentro do mesmo serviço, ou seja, aqui seria já uma matriz que não é para um time de operação, porque o time de operação só precisa olhar se a API lá de pagamento está ok. Já é uma matriz específica para um time de negócio acompanhar, que ele vai ver o SLA de cada operação, com um health check específico que eu bolei, que eu desenvolvi, e às vezes nem é um health check dentro da operação, mas sim numa base de dados, num data lake, num processo que eu vou construir.
E esse processo, trouxe um template aqui, bem padrão, que tem lá na Azure, de um exemplo pegando dados em tempo real, de simulação, de engine de voo, né? Dados de um sensor de um voo, de um avião. Eu trouxe esse exemplo porque esse playbook é exatamente igual a esse exemplo que eu construí, que eu ajudei, eu direcionei a construírem, do exemplo anterior que eu falei, de monitoramento, por exemplo, quando uma lógica comercial ela acontece. Assim, imagina que no lugar do avião ali, você tem um fluxo de dados de negócio transacionando no seu banco de dados. Aquilo é extraído em tempo real para uma outra estrutura de dados que vai processar, que vai monitorar, vai, se for o caso, aplicar o machine learning, aplicar alguma inteligência, e vai gerar um monitoramento, vai gerar um alerta e posteriormente vai gerar um analytics para mim também, que vai atuar, vai ser um health check de qualquer... O padrão é health check, de qualquer forma, só que ao invés de ser de sistema, eu estou fazendo de lógica comercial, e eu vou alertar as áreas interessadas naquele produto, as áreas que estão marcadas para receberem qualquer alerta daquela lógica de negócio. Então, eu trouxe um exemplo aí em cima dos playbooks lá, tem muita coisa que a gente faz em cliente que não dá para mostrar exatamente, mas esse aí eu achei fenomenal, porque foi exatamente a mesma coisa que a gente fez para um caso de avaliar, por exemplo, problema de tabela de frete, com a mesma arquitetura. A tabela de frete sumia durante uma busca do cliente no site, no carrinho lá, para simular compra, a gente já capturava aquilo, jogava numa estrutura de dados, aquilo ia ser processado e eu vou alertar alguém de uma situação que a gente já sabe que acontece. E aí, sim, não preciso nem criar um instituto de health check dentro do meu produto. Bom, gente, assim, eu trouxe uma estruturação mais genérica para falar para vocês, mais, vamos dizer, conceitual, com alguns playbooks. Eu estava dando uma olhada aqui rápida em algumas perguntas. Podem printar, eu vou passar para o pessoal aqui do evento o link lá para vocês publicarem, e podem printar à vontade, pode copiar tudo aí. Eu não tenho, assim, a ideia aqui é trazer o conhecimento e não, assim, não tem nada novo aí, é só um compilado, não inventei nada, tá tudo no mercado, é só um compilado de boas práticas que a gente usa para implantar, transformar um NOC, e aí eu tentei cobrir aqui para as pessoas até entender o que é um NOC, transformar esse NOC em um BOC, que seria um Business Operation Center. Realmente um NOC que agrega não só para a área de infraestrutura, para o time de TI tomar decisão, mas sim para toda a empresa, inclusive para o CEO da empresa, para ele tomar decisões em cima da infraestrutura. E aqui o time de TI é fundamental, não só o time de TI, como o time de dados também. Em algumas empresas eles são times separados, em outras empresas é o mesmo time. Algumas empresas bem pequenas só tem um time, então aqui não importa a sua divisão, é mais o conceitual de como montar, quais são as camadas, o mínimo necessário que você precisa fazer para você entregar na sua empresa um valor muito mais do que só a infraestrutura estar no ar. E aqui, no SQL, eu não citei um banco específico nem nada, nem os tipos, porque eles vão estar dentro desses playbooks que eu falei. São arquiteturas de referência que já tem há centenas. Se você entrar na Azure, se você entrar na AWS, se você entrar GCP, se vai nos playbooks que já existem, já tem assim uma gama de arquiteturas prontas de referência para você usar em N situações. Então, você não sai do zero. Eu recomendo, pega um playbook muito similar ao que você quer resolver e aí faz suas adaptações. E aí, N produtos. Citei o Pingdom para fazer health check de URL, citei o On-Platform da Everworks, os links vão estar tudo aí nos slides. E
deixo para perguntas. Não sei quanto tempo a gente tem ainda. Deixa eu ver. Eu consegui fazer rápido. Geralmente eu falo demais. Consegui fazer se bem que começamos um pouco antes, mas em 40 minutos mais ou menos. Deixo para perguntas. Opa. Espera que o Ivan tá. Não, estou aqui para auxiliar. Na verdade, estou vendo aqui que nos comentários que o pessoal está falando, tá incrível, valeu, obrigado, muitos aplausos. Podem perguntar, gente. Temos tempo ainda. Tem muito tempo. Quem quiser fazer qualquer pergunta, aproveitem. Eu estou aqui só de auxílio para meu fonte aqui, porque ele precisa. E aí, quem me pediu o print, eu vou fazer melhor. Ao invés de print, eu vou compartilhar os slides mesmo, porque está no Google Drive. E aí vocês colocam lá o original, os slides, que aí o pessoal pega o slide já completo, é melhor do que tirar print. Sim. Mas é isso, Oswaldo. Eu agora também vou desligar sem peso na consciência. Mas, cara, e o pior que assim, eu trabalhei muito tempo atrás num sistema que era para um call center, e o pessoal, assim, já dizia, isso tem mais de 10 anos, o pessoal já dizia, desliga, assim, já tinha essa necessidade. Porque já era meta, o pessoal tem que ser efetivo, tipo, porque tem as metas, né? Em 5 segundos você já tem que interagir, não sei o quê. Aí, se o cara desligar rápido, ele consegue atender outro mais rápido, ele tem que fazer clientes também, quantas horas, não sei o quê. Enfim, é um inferno a vida do pessoal. O Willo Luiz aí perguntou: o quão determinante o uso de um NOC pode ser para o sucesso de um negócio? Olha, uma empresa pequena, ela pode até viver sem um NOC. Pode, não só vive, como estão todos aí, que não tem NOC. Mas a empresa grande é impossível, tanto que todas as grandes empresas têm seu NOC. E uma empresa que está aquele estágio que precisa escalar, ter um NOC para ela vai dar o fôlego de uma grande empresa. Assim, você vai competir com uma Via Varejo, com uma Magazine Luiza, com a Americanas, esse cara tem dinheiro aberto, gente. A Via Varejo fatura 30 bi por ano. Magazine fatura 15, se eu não me engano. O Pão de Açúcar fatura, sei lá, 40, nem lembro aqui do Pão de Açúcar. Bi, os caras faturam 40 milhões dia no site. Então, você vai competir com uma grande empresa dessa, os caras têm lá 200 pessoas no NOC, só vai ter ideia. Então, você tem engenharia hoje que consegue dar essas 3 camadas, você não precisa... Outra estratégia, esqueci até de mencionar, estou tentando lembrar se eu mencionei, mas eu acho que eu esqueci. Você não precisa fazer na aplicação inteira. Eu falei lá dos baby steps, e aí tem um outro princípio que a gente usa do XP, que faz o que é mais importante primeiro. Então, lembrando do Neil Pareto, né? O Pareto clássico é 80-20. O Neil Pareto se você decompõe 80-20 de 80-20, dá 64-4. Você decompõe 80-20, depois dá 50-1. Então, quer dizer que existe uma atividade, uma tarefa, um elemento que representa 50% de esforço. Então, uma estratégia que a gente faz que a gente chama de low hang fruits, né? Low hang fruit, que é você ter essa tarefa que representa 50%, você conseguir ter a maturidade de entender essa tarefa, e aí pegando o XP, aquela que te dá maior retorno. Geralmente no sistema, tipo, é o canal de conversão, é aquele que o cliente mais paga por aquilo. Então, você pega aquilo ali e coloca as 3 camadas em cima daquilo, o resto do sistema, que o cliente mal interage, você não precisa fazer. Então, se você monta um NOC, por exemplo, já pensando em BOC, constrói as 3 camadas. Vou pegar um exemplo aqui de uma empresa que faz venda simples, venda online.
Com certeza o carrinho dela é o ponto principal. E o momento de compra, o fechamento de compra, é o momento de conversão. Então você coloca as 3 camadas ali em cima, só daquele pedaço, pode deixar todo o resto por enquanto sem nada, você cria um bloco com as 3 camadas em cima daquele que toda a empresa se beneficie, você tem o fôlego de um gigante. Então, um cara que tem 30 bilhões, 10 bilhões de faturamento ano, e você tem lá seus humildes 50 mil, hoje você tem engenharia, cloud disponível para competir igual a ele, com o mesmo nível de qualidade. Pô, e aí você cria uma experiência para o seu cliente que toda vida que ele, quando ele não tem sucesso e vai acontecer problema, a gente tem que se preparar que o problema ele vai acontecer. Não é inevitável. Vai acontecer problema, não importa a perfeição que você tenha. Até porque você depende de terceiros para fazer. Ninguém é autossuficiente, nem os grandes players. Você vai fazer um meio de pagamento. Aliás, você vai fazer o carrinho, como eu citei. Você está plugado em um meio de pagamento, você está plugado em um gateway, você está plugado no. O gateway está plugado num subrequerente, sei lá, em alguma coisa assim. Você vai fazer um pagamento recorrente, você está plugado numa VIND. E ele deu problema lá, não depende de você. Então, assim, é impossível não ter problema em algum pedaço, em alguma coisa. Só que se você garante a resposta rápida e a tranquilidade do seu cliente, que você está no controle da operação, esse é o maior valor que esse NOC, no caso aqui, um BOC já falando, entrega. Que o cliente vai confiar na marca, todo mundo sabe que tem problema. Só para dar um exemplo, todo mundo acha a Amazon perfeita. Esse mês, não, mês que vem vai fazer um ano de um reembolso que a Amazon não fez ainda para mim. Eu acho que eu fui o único brasileiro que comprei no débito, que passei o débito, deu um problema e caiu num buraco negro lá. Nem o Itaú não recebeu, no caso foi via Itaú, não recebeu o reembolso. No sistema da Amazon está dado o reembolso. Aí o Itaú já me deu a prova de que não tem, porque eles dão um certificado, sei lá, como eles chamam lá, alguma coisa. E a Amazon não encontra lá e já vai fazer um ano. Já entrei em contato 3 vezes. Quer dizer, a Amazon, gente, nós estamos falando da Amazon. Então, mesmo aquele que tem um alto grau de confiança, vai dar problema. E, assim, e não foi uma compra pequena. Tá doendo não ter recebido esse reembolso. Então, inclusive era uma cadeira. Eu comprei essa cadeira, era uma cadeira, mais outra coisa que eu tinha comprado, não quando a cadeira ainda era barata, antes da pandemia, no ano passado, finalzinho do ano. E você vê, é a Amazon. E dá problema. Ela não construiu um BOC nesse pedaço, né? Ainda mais que eu acho que ninguém no Brasil comprou em débito, um cartão de débito, enfim. Só para citar exemplo do poder, em cima da pergunta aí, do poder que pode agregar você construir esse cenário de ser preditivo. Porque o NOC hoje já te dá uma reação muito boa. Um NOC vitaminado, quase um BOC, com aquelas 2 primeiras camadas, te dá uma reação automatizada, que é o que a maioria dos NOCs estão fazendo hoje em dia. Mas se transformar ele em BOC, ter mais essa jornadinha de predição, vai te dar assim, uma confiabilidade muito grande para o seu cliente. Tem uma perguntinha de professor Oswaldo aí. Com o cenário da pandemia, acho que mesmo para as pequenas passou a ser algo interessante, não? Acredito que sim. O problema é o poder financeiro. Assim, mas assim, a maioria das pequenas empresas elas já nascem hoje cloud-based. Elas já nascem cloud. Essa engenharia hoje, para você construir isso que eu montei aqui, claro, vai ter um custo maior do que só o deploy das aplicações na cloud. Vai ter um custo aí, uma medição. Tem até um termo hoje muito utilizado do FinOps, né? Que é você fazer essa análise dos custos de cloud, usar uma calculadora mais inteligente, enfim.
Tem até ferramenta só para isso hoje, para fazer o FinOps de projeto e FinOps da infraestrutura. Com certeza sai um pouco mais caro do que só a infraestrutura deployada lá na sua cloud, porque você está construindo aqui um cenário de predição. Você vai ter monitoramento, você vai ter uma coleta de dados em estruturas lá da cloud, mas aí existem alternativas para baratear, e como eu falei, você não precisa fazer todos os dados da sua aplicação, você precisa fazer naquele que realmente entrega valor, e principalmente olhando os pontos de contato e pontos de controle, ou como o Google chama, os micromomentos com o seu cliente. Usando o exemplo do carrinho, o momento que ele vai fechar a compra, o momento que ele vai pesquisar o CEP se tem entrega na casa dele. Então, tem alguns micromomentos ali que são cruciais na conversão. Aquele ali foca, né, nesses micromomentos que vai dar segurança para o cliente. Por exemplo, tem e-commerce que diz, entrega em todo o Brasil, você coloca o CEP lá, pesquisa e diz que não tem para aquela sua área. Aquilo já na defesa do consumidor, você já pode entrar com ação. Como é que diz que entrega e não tem para a minha área? Que história é essa? Não existe isso. Então, até para se respaldar legalmente, ele ajuda. E como eu falei, não é difícil hoje construir, já tem muitos playbooks prontos, que você também não precisa ter um conhecimento de NASA para construir. É realmente entender, pegar aqueles princípios e entender dentro do seu negócio uma arquitetura barata que faça sentido quando você é pequeno.